Título 5 do Acesso à Justiça. Capítulo 1 Disposições Gerais. Artigo 69. Aplica-se subsidiariamente às disposições desse capítulo o procedimento sumário previsto no Código de Processo Civil, naquilo que não contraria os prazos previstos nesta lei. Artigo 70. O poder público poderá criar várias especializadas e exclusivas da pessoa idosa. Artigo 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, em qualquer instância. Parágrafo 1º. O interessado na obtenção da prioridade a que alude esse artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do processo. Parágrafo 2º. A prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge superstite, companheiro ou companheira com união estável maior que 60 anos. Parágrafo 3º. A prioridade se estende aos processos e procedimentos na administração pública, empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras ao atendimento preferencial junto à Defensoria Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal em relação aos serviços de assistência judiciária. Parágrafo 4º. Para o atendimento prioritário, será garantido à pessoa idosa o fácil acesso aos assentos e caixas, identificados com a destinação a pessoas idosas em local visível e caracteres legível. Parágrafo 5. Dentre os processos de pessoas idosas, dará-se prioridade especial aos maiores de 80 anos. Capítulo 2 do Ministério Público. Artigo 73. As funções do Ministério Público previstas nessa lei serão exercidas nos termos da respectiva lei orgânica. Artigo 74. Compete ao Ministério Público: Inciso 1º. Instaurar o inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais, indisponíveis e individuais homogêneos de pessoa idosa. Inciso 2º. Promover e acompanhar as ações de alimentos, de interdição total ou parcial, de designação de curador especial em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar em todos os feitos em que se discutam os direitos das pessoas idosas em condições de risco. Inciso 3º. Atuar como substituto processual da pessoa idosa em situação de risco, conforme o disposto no artigo 43 desta lei. Inciso 4. Promover a revogação do instrumento procuratório da pessoa idosa, nas hipóteses previstas no artigo 43 desta lei, quando necessário ou o interesse público justificar. Inciso 5. Instaurar procedimento administrativo para instruí-lo. Letra A. Expedir notificações, colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado da pessoa notificada, requisitar conduta coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar. B. Requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta e indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias. C. Requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas. Inciso 6. Instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial para apuração de ilícitos ou infrações a normas de proteção à pessoa idosa. Inciso 7º. Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados à pessoa idosa, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Inciso 8º. Inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata esta lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificada.
Inciso 9. Requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços de saúde, educacionais e de assistência social públicos para o desempenho de suas atribuições. Inciso 10. Referendar transações envolvendo interesses e direitos das pessoas idosas previstos nesta lei. Parágrafo 1º. A legitimação do Ministério Público para as ações cíveis previstas nesse artigo não impede a de terceiros nas mesmas hipóteses, segundo dispuser a lei. Parágrafo 2º. As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade e atribuições do Ministério Público. Parágrafo 3º. O representante do Ministério Público no exercício de suas funções terá livre acesso a toda entidade de atendimento à pessoa idosa. Artigo 75. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta lei, hipóteses em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos, requerer diligências e produção de outras provas, usando os recursos cabíveis. Artigo 76. A intimação do Ministério Público em qualquer caso será feita pessoalmente. Artigo 77. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado. Capítulo 3. Da proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos. Artigo 78. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas. Artigo 79. Regem-se pelas disposições dessa lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à pessoa idosa, referente à omissão ou ao oferecimento insatisfatório de: inciso 1º, acesso às ações e serviços de saúde. Inciso 2º, atendimento especializado à pessoa idosa com deficiência ou com limitação incapacitante. Inciso 3º, atendimento especializado à pessoa idosa com doença infecto-contagiosa. Inciso 4º, serviço de assistência social visando ao amparo da pessoa idosa. Parágrafo único. As hipóteses previstas nesse artigo não excluem da proteção judicial outros interesses difusos, coletivos, individuais e indisponíveis ou homogêneos próprios da pessoa idosa protegidos em lei. Artigo 80. As ações previstas nesse capítulo serão propostas no foro do domicílio da pessoa idosa, cujo juiz terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Artigo 81. Para as ações cíveis fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais, indisponíveis ou homogêneos, consideram legitimados concorrentemente: inciso 1, o Ministério Público; inciso 2, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios; inciso 3, a Ordem dos Advogados do Brasil; inciso 4, as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre os fins institucionais a defesa dos interesses e direitos da pessoa idosa, dispensada a autorização da Assembleia se houver prévia autorização estatutária. Parágrafo 1º. Admitirá-se litisconsórcio facultativo entre os Ministério Público da União e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. Parágrafo 2º. Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado deverá assumir a titularidade ativa. Artigo 82. Para a defesa dos interesses e direitos protegidos por esta lei, são admissíveis todas as espécies de ação pertinentes. Parágrafo único. Contratos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público que lesem direito líquido e certo previsto nesta lei, caberá ação mandamental que se regerá pelas normas da Lei do Mandado de Segurança. Artigo 83. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação
de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento. Parágrafo 1º. Sendo relevante o fundamento de demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia na forma do artigo 273 do Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo 1º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. Parágrafo 3º. A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado. Artigo 84. Os valores das multas previstas nesta lei reverterão ao fundo da pessoa idosa, onde houver, ou na falta deste, ao Fundo Municipal de Assistência Social, ficando vinculados ao atendimento à pessoa idosa. Parágrafo único. As multas não recolhidas até 30 dias após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas por meio de execução promovida pelo Ministério Público, nos mesmos autos facultada igual iniciativa aos demais legitimados em caso de inércia daquele. Artigo 85. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte. Artigo 86. Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao poder público, o juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente, para apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente a que se atribua a ação ou omissão. Artigo 87. Decorridos 60 dias de trânsito em julgado da sentença condenatória favorável à pessoa idosa, sem que o autor lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados, como assistentes ou assumindo o polo ativo, em caso de inércia desse órgão. Artigo 88. Nas ações de que trata esse capítulo, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e qualquer outras despesas. Parágrafo único. Não se imporá sucumbência ao Ministério Público. Artigo 89. Qualquer pessoa poderá, e o servidor deverá, provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os fatos que constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção. Artigo 90. Os agentes públicos em geral, os juízes e tribunais, no exercício de suas funções, quando tiverem conhecimento de fatos que possam configurar crime de ação pública contra a pessoa idosa ou ensejar a propositura de ação para sua defesa, devem encaminhar as peças pertinentes ao Ministério Público para as providências cabíveis. Artigo 91. Para instituir a petição inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no prazo de 10 dias. Artigo 92. O Ministério Público poderá instaurar sob sua presidência inquérito civil ou requisitar de qualquer pessoa, organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias. Parágrafo 1º. Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil ou de peças informativas, determinará o seu arquivamento, fazendo-o fundamentalmente. Parágrafo 2º. Os autos do inquérito civil ou as peças de informações arquivados serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave no prazo de 3 dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público. Parágrafo 3º. Até que seja homologado ou rejeitado o arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público ou por Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, as associações legitimadas poderão apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados ou anexados às peças de informações.
Parágrafo 4º. Deixando o Conselho Superior ou a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público de homologar a promoção de arquivamento, será designado outro membro do Ministério Público para o ajuizamento da ação.